Tamer falou a real para William Martins e também justificou a derrota da Ângela Borges e muito mais. Para assistir esse podcast completo, o link está na descrição. E falando nisso, de novo, né, eu sei que já tem até vídeo no YouTube falando nisso, mas você como árbitro, por favor, eu não entendi. Me explica, Ângela Borges, em segundo. Por isso que você e o Brasil inteiro não entenderam, olha, né? Por isso que eu amo vir nessa live aqui. Eles sempre colocam as perguntas mais simples para nós. Mas eu acho que é importante as pessoas entenderem que mesmo num nível altíssimo, como Olympian, Arnold, qual que você tem os melhores árbitros do mundo, existe discórdia, existem árbitros pensando de uma maneira, pensando de outra maneira. E eu tenho muito respeito por todos os árbitros, mas eu posso falar, eu votei para a Ângela Borges em primeiro, porque eu acreditava que ela era melhor. O que aconteceu ali para as pessoas entenderem? Alguns dos árbitros no painel achavam que existia uma coisa abnormal. Anormalidade no abdômen. Não, nos glúteos dela. Nos glúteos dela. Achavam que tinha uma coisa errada nos glúteos dela, né? E que não estava certo, né? Com muscularidade, e por isso eles poram a nota dela para baixo. Eu não vi isso. Eu não vi isso. Quando foi comentado comigo, lógico, eu prestei mais atenção, mas eu falei, eu não estou vendo o que vocês estão vendo. E existia, na verdade, metade dos juízes, eu, a Sandy e outros, que estavam de um lado, e metade que estavam falando, não, eu vejo alguma coisa que não está normal nos glúteos dela. E isso que aconteceu, entendeu? A gente discutiu, mas no final os árbitros colocam as notas dele imparcialmente e a menina do Canadá ganhou, né? Eu via diferente, eu via que ela era a vencedora do evento, né? Mas eu respeito a opinião dos outros árbitros, por isso que você tem 11 árbitros no painel, né? Sim, e a maior e a pior nota são cortadas. Sim, na verdade, não é uma. Para vocês entenderem, são duas das maiores são cortadas no evento. Árbitros. Duas das maiores são cortadas e duas das piores são cortadas. Ok. Né? Para realmente criar um balanço. E aí a maioria deu segundo. E agora, isso daí, entendeu? Para o pessoal entender, isso acontece, entendeu? No Olímpia, acontece que árbitros têm um pouco de divergência, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Eu acredito que quando os árbitros têm E por isso que a gente conversou sobre isso, porque isso é diferente eu falar, eu acho que o Fernando é melhor que o Anderson, mas isso daí era uma coisa que a gente estava falando, tem uma coisa não está normal ali, alguns árbitros viam ou não viam. Isso daí é realmente uma coisa um pouco complicada no esporte. Eu acho que aconteceu com o Hadi Chopin também, né? Sim. Quando o Hadi Chopin estava fazendo, aconteceu com o Big Romy, que achavam que tinha uma coisa abnormal nas pernas dele, uma no ombro dele, entendeu? Então, isso daí é um pouco de interpretação do árbitro, né? E não é um esporte 100% objetivo, não é? Como entendeu? corrida de 100 metros ou jiu-jitsu, entendeu? Né? Cara, por exemplo, a gente estava vendo um posicionamento do William Martins falando sobre os árbitros do Brasil, incluindo o pessoal da NPC, que é uma dificuldade gigantesca dele competir aqui, porque os árbitros não gostam da linha dele. Falando árbitros... Quem que é? William Martins? William Martins. Aquele que parece o Jay Cutler. O pequenininho. Não, ele é alto, o marido não, William Martins? Não, assim... eu primeiro acho que o que ele está falando é absurdo, com todo respeito ao William, de maneira nenhuma a gente... Você já viu ele falando, já viu o posicionamento dele? Não, já julgou, né? Eu já julguei ele, mas eu julguei ele muitas vezes como árbitro central, eu não acho que existe, pelo contrário. Se você é brasileiro e você acha que você vai ser mais bem tratado fora do Brasil, boa sorte. Boa sorte. Falando da própria pele, né? Entendeu? Boa sorte. Eu vivi lá por 25 anos. Se você acha que o americano vai tratar o brasileiro melhor que um americano, good luck. Só isso que eu tenho que falar para vocês. Turismo é uma coisa, imigração... Entendeu? Agora, isso não existe, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser ético, a gente tenta... Eu tento ver quando eu estou julgando um brasileiro para ver que eu não estou sendo parcial de uma maneira ou outra, mas... eu sempre tento ver o melhor interesse, lógico, subconscientemente, eu não sou um computador, eu sou uma pessoa, e eu quero que o brasileiro vá bem. Então, eu não vou fazer nada que eu não acho ético, mas o brasileiro sempre vai tentar, eu vou tentar tratar um outro brasileiro melhor, né?
O William Martins, como eu fiz comentários com ele, eu acho que isso é um problema de correção que ele tem. Eu acho que ele é um cara gigante, ele tem uma estrutura fenomenal, mas ele tem que controlar a parte abdominal dele. Por enquanto que ele não controlar, isso não interessa se ele está pesando 300 quilos. Entendeu? Esse que é o problema. Então, para ele falar que os árbitros brasileiros não estão do lado dele, isso é absurdo. Eu gosto muito do William, eu acho que ele é um cara fantástico. Não, ele me lembra muito de Jay Cutler. Sim, me lembra muito de Jay Cutler. Cara, os atletas pesados é um dos meus prediletos, cara. Eu concordo com você, ele nunca me perguntou nada, né? Assim, mas o que atrapalha ele no final, no palco, acaba sendo aquele oblíquo largo que ele tem e o controle da linha da cintura, né? Então, se eu fosse treinador dele, né, não tenho essa pretensão, talvez nem o conhecimento para melhorar o físico daquele, mas assim, ele deve estar carregando demais no agachamento, né? Ele já tem as pernas grandes e tal, e isso está forçando muito os oblíquos e a linha da cintura dele, e está engrossando a linha da cintura. Então, por mais gigante que ele esteja em cima, ele não parece tão grande de frente por causa daquele oblíquo gigante marcado que ele tem. Eu vi um... Cara, que sensacional isso que você falou, velho. Desculpa. Parabéns, mano. Não, é sério, dá uma aqui. Eu te acho um excelente treinador. Olha, por causa do agachamento que força a cintura e liga do cara e o cara com... Cara, qual é a explicação? Mestre Zic não faz muito agachamento porque você não engrossa a cintura. Não, mas está correto nisso. E eu acho que ele tem que mudar um pouco o estilo de treino dele. Ele tem que focalizar, na minha opinião, pessoal, em vez de tentar ganhar mais músculo, tentar reduzir a cintura dele. Nenhum árbitro sabe quanto você está pesando. Muitos shows foram perdidos por causa da balança. O atleta fica tão paranoico pensando quanto que ele está pesando, o dia que a balança estiver no palco, aí você se preocupa com isso. Então, ninguém sabe quanto está pesando. Você está pesando 200, 150... Que delícia! Só para você ter uma ideia, no primeiro ano que o Phil Heath ganhou, o Ronnie chegou para mim e ele falou, Tamer, não fala para ninguém, mas ele estava pesando 229 pounds. Tá pesando, tinha cara que ele estava pesando ali que ele não estava pesado. 115. Entendeu? Muitos dos caras lá que estão competindo e estão ganhando não tem um peso agressivo. Então, eu acho que o esporte é uma arte, é uma mistura de ciência e arte. Você tem que criar aquela ilusão. Então, na minha opinião, com o William, ele tem que realmente focalizar nisso. Tanto é verdade que eu acredito que foi o mesmo comentário que ele teve de outros juízes internacionais, que ele tem que controlar a parte do estômago dele para não pronar para frente, né? Muito bom, hein? Sensacional. Bom, eu dei uma barrinha para vocês aí. Eu gostei muito disso. Cara, que conversa adulta, né? Que é legal essas explicações. Eu gosto disso. Sabe por quê? Conversa adulta. Porque eu estou aprendendo, né, cara? Eu estou aqui como na minha posição de comunicador. O bodybuilder, eu sou novo nessa parada. Então, quando eu escuto esses termos assim, científicos, sem agredir a pessoa, com respeito à sua opinião, eu acho sensacional. Porque a gente não fala de pessoas, a gente fala de fatos, né, cara? Então, isso é incrível. E o William Martins, eu estou torcendo muito para ele. Mas esse feedback, o Tamer, dá direto para os atletas. Eu presencio isso, cara. Não tem nenhum feedback que eu tenha presenciado que o Tamer não tenha dado, né? Que seja pedido. Sim, pô, o que a gente quer é que os atletas de maior expressão e os que venham a ser, que tenham muita condição, que compitam aqui. Né? Para isso que a Muscle Contest faz um investimento tremendo. Então, quer competir lá fora? Ok, mas, pô, compete no seu país, compita aqui, né? Sim, claro, claro. Agora,